Esses tempos eu tenho pensado muito sobre minhas experiências passadas, sobre onde foi que eu tive a oportunidade de estar, quais foram os projetos que eu tive a oportunidade de vivenciar. E aí, por isso, eu lembrei do meu primeira oportunidade de estágio, né? Eu estagiava na Desenho Bahia, que é o Banco de Desenvolvimento daqui da Bahia, na área de gerenciamento de risco e crédito de mercado. É engraçado falar que eu estudei contabilidade, né? Sou formado em contabilidade pela UFBA, mas eu sempre flertei com os assuntos que não necessariamente estavam falando apenas de contabilidade. Na verdade, os principais assuntos que eu dominava durante a faculdade eram economia, gestão, e aí isso fala muito sobre onde a gente está, planejamento estratégico. Então eu sempre fui aquele bichinho, né, diferente da faculdade, enquanto todo mundo estava falando sobre tributos, né, contabilidade mais mão na massa mesmo, eu estava falando sobre aquela parte gerencial da contabilidade, e aí foi por isso, e também me ajudou bastante em encontrar esse primeiro estágio que eu tive na Desenho Bahia, né? E aí o gerenciamento de risco, ele vem como uma visão muito importante para minha vida, que é sobre a necessidade de você operar com riscos, né? Que toda operação tem riscos, sejam eles riscos positivos ou seja eles riscos negativos, né? Mas o que eu queria falar especificamente de lá, posso trabalhar um pouco mais sobre minha atuação em outro momento, mas hoje eu queria falar sobre dois projetos que eu atuei ali dentro. E é engraçado falar, né? A gente é estagiário ali. E como foi minha primeira experiência, acabou que eu não tinha muito, não sabia muito o que esperar, o que é que poderia fazer, né? Tudo que eu entendia era sobre o que eu vi na faculdade, eu não tinha nenhuma aplicação prática. Então eu fui bem cru. E o máximo que eu tinha de capacidade ali era Excel, né? Que naquele momento eu entendi que Excel era uma ferramenta muito forte. E aí me joguei e aí consegui ter essa oportunidade. E ali, o primeiro projeto que eu tive, eu já cheguei tendo um projeto de reestruturação de taxa de desconto dentro da Desenho Bahia, né? A ideia era, tem uma taxa que era usada ali para fazer cálculos de análise de inadimplência, probabilidade de fraude, né? Essas coisas. E dentro dessa taxa precisava ter um indicador que ele servia ali, né, compunha a base de cálculo, e esse indicador tinha sido descontinuado pelo público brasileiro, né? Acabou que a gente teve que falar até com o Banco Central da Suíça, e naquela época meu inglês estava horrível, e aí a gente conversando por telefone, foi muito engraçado. Um outro projeto que eu trabalhei lá dentro foi um projeto de modelagem de estatística, né? Modelagem estatística de previsibilidade de inadimplências dos clientes. O que é que acontecia? A gente precisava olhar para indicadores e dentro desses indicadores a gente entendia quais deles traziam a visão de que aquela empresa, aquela organização ali poderia inadimplir no passado, ou desculpa, inadimplir no futuro a partir de dados do passado ou dados históricos que ela tem ali, né? Os dois projetos foram projetos extremamente importantes para mim, mas eu queria destacar aqui um pouco da diferença entre eles dois. No primeiro projeto, ele foi liderado pela minha primeira chefe, e aí eu rasgo elogios para ela aqui, porque ela era extremamente competente, né? Uma mulher fora da curva. Hoje ela trabalha concursada em um grande órgão aí. Sou muito feliz por ter tido essa experiência com ela. Mas durante todo o projeto, né, que era essa visão de taxa de desconto, mesmo eu sendo completamente cru, e ele era meu primeiro projeto, ela trazia sempre uma provocação de olhar para o que eu entendia que era preciso fazer naquele projeto para que ele desse certo. É engraçado falar que ali esse projeto reverberou tanto que ela foi premiada, eu como estagiário, né, não tinha como ser premiado, mas eu atuei bastante ali com ela na parte de operação, em fazer os cálculos para saber se aquela taxa de desconto realmente traria a movimentação que a gente esperava. Então, trabalhar com modelagem financeira foi muito importante e essa premiação validou que o que a gente entregou ali realmente tinha sentido, né? Era algo que gerava valor para a organização. Entendo que o fato de ser algo muito colaborativo, onde a gente não só entre nós dois, né, porque éramos as principais pessoas envolvidas ali no projeto, mas ela também trazia muito uma visão de outras pessoas que tinham algum tipo de conhecimento ali
para dentro. Além disso, a gente tinha conversas semanais, entre outras conversas que a gente tinha para tratar desse assunto especificamente. E aí o que aconteceu, né? Como eu já comentei, a gente recebeu uma premiação, eu fui apenas comentado ali como apoio, mas esse projeto é usado até hoje, a taxa que foi usada, né, o indicador desenvolvido para essa taxa de desconto é usado até hoje. E aí, olhando para o outro projeto que eu atuei, que era o projeto de mapeamento de indicadores para entender inadimplência, né? Então, basicamente, a gente olhar para os dados e entender, ó, essa pessoa vai inadimplir por causa desse indicador que está mostrando determinada curva de possibilidade, né? Então, a tendência daquele indicador é mostrar que o que vai acontecer com aquele cliente. Então, a partir desse âmbito, a gente tentaria entender quais eram os indicadores e quais os movimentos que indicavam que eles iriam inadimplir ou não. E aí é aqui que é muito engraçado falar, porque eu só soube do que era esse projeto, mesmo depois de envolvido, porque eu participei do primeiro projeto, desculpa, na primeira reunião de kickoff desse projeto, né? Então ali estava a gerente, estavam os líderes das áreas envolvidas, e o coordenador do projeto, que era da minha área, né, de gerenciamento de risco, que me puxou para ser suporte dele, não se preocupou em embarcar em ninguém. Esse kickoff que existiu foi um momento que a gente começou a entender o que era para fazer. Além disso, essa pessoa que estava à frente era um líder técnico, e aí eu não quero tirar o mérito dele, que era uma pessoa extremamente competente na matéria que a gente estava falando, nesse caso, economia. Só que por ele ser tão técnico, ele era demandado em outros projetos e acabava que as atividades que ele passava para serem feitas eram desconexas, acabavam que elas não tinham realmente uma entrega. A gente entregava, ele via que aquele indicador, aquela forma de trabalho não ia funcionar, jogava fora, olhava para outra questão. E além disso tudo, eu trabalhei nesse projeto durante um ano, claro, entre outros ali, né? Mas trabalhei com ele durante um ano. Se a gente teve 3 reuniões de alinhamento, de ver, de status, esses pontos aqui. Se foram 3 muitos, se foram 3 vezes, foram muito. Então, pensando nessas experiências que eu tive nessa primeira oportunidade de estágio, eu fiquei vendo o quanto você construir atividades, construir coisas, né? Fazer um processo olhando para o resultado esperado de uma forma estruturada, com metodologia, com acompanhamento, com definição de escopo do problema, é extremamente importante. E a diferença, nesse caso aqui que eu trago para vocês, é de algo perene que foi usado e está sendo usado por muito tempo, porque ele conseguiu entender o que era resultado, qual que era o resultado que realmente geraria valor para a organização. Tanto que ele, como eu estou comentando, foi premiado e está sendo usado até hoje, enquanto o outro, que aí eu não finalizei, né, o que foi que aconteceu com ele, depois que eu saí do estágio, passei um ano ali, né, alocado nesse projeto e a gente não conseguiu sair muito do lugar. Soube, né, pelos contatos que eu tive, que o projeto só saiu 2 anos depois. Não 2 anos depois de que ele começou, 2 anos depois que eu saí da organização. Então, um tempo total de 3 anos de projeto, e ele, quando foi entregue ao final, foi entendido como fora fora do tempo esperado. Então, além do tempo esperado ter sido muito grande, foram 3 anos para desenvolver qual era essa modelagem. Essa modelagem perdeu o sentido em existir pelo simples fato das mudanças econômicas que aconteceram. Então, só para contextualizar vocês, o movimento econômico que aconteceu ali, acho que no período de 2018, né, político e econômico, a gente teve muitas modificações nos indicadores, acabaram, e essas modificações, né, na visão de inadimplência, indicadores econômicos, acabaram que fizeram com que esse trabalho se tornasse obsoleto. Então, aqui consigo entender claramente a necessidade da nossa visão para a gestão de resultados pautada em geração de valor, mas além disso, eu queria trazer uma visão aqui, finalizando esse vídeo, o quão a tempestividade das coisas é importante para que ele se torne estratégico.
E o que é que isso tudo tem a ver com gestão de resultados? Quando a gente olha para o que é importante, o que é prioritário, o que é estratégico para ser entregue naquele momento, é também importante a gente ver o que é tempestivo. Então, algumas vezes você entregar a melhor obra é o melhor dos mundos, só que não existe tempo para isso. Então, o que a gente pode fazer para gerar valor com o tempo que temos? A gestão de resultados vem para provocar um pouco o entendimento das pessoas que o foco é olhar para o que precisa mover de impacto, de geração de valor, e não apenas de entrega de atividade. Porque isso no segundo projeto ali da previsão de inadimplência aconteceu demais. A gente entregou muita coisa, mas não gerou o valor necessário. Por enquanto é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Um grande abraço.